Obrigado aí pela companhia. Vamos estudar hoje a palavra do Senhor. Obrigado também pelas visitas, né? Sinta-se à vontade as visitas. E hoje é um dia especial de culto de oração. E nós vamos tirar esses minutinhos para estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria de dividir aqui. A minha extrema esquerda vai ficar com o livro de Marcos. Não, eu vou ficar com o livro de Marcos. Está aqui já abri Marcos. A esquerda vai ficar com Mateus. Mateus, capítulo 12, só a esquerda aqui minha. Capítulo 12, do verso 9 a verso 14. 6 versinhos só, tá? Eu vou ficar com Marcos aqui, 3, de 1 a 6. 6 versos também. Vamos dividir isso aqui igual, tá? Então, a esquerda vai ficar com Mateus 12, 9 a 14. E a minha direita vai ficar com Lucas 6, verso 6 a verso 11. 6 versos também. Vamos estudar 6 versos dos 3 livros sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Interessante que nós vamos fazer um estudo rápido. Eu tentei encurtar o máximo possível esse estudo para a gente ficar bem condensado, para a gente entender bastante, né? Vamos conhecer a história desses 6 versículos, vamos interpretar essa história e vamos aprender essa história hoje, né? Interessante que nesses 3 livros nós temos 11 milagres relatados por Jesus. E interessante que em todos os livros dos evangelhos só existe 35 milagres cadastrados. O Espírito Santo inspirou e as pessoas inspiradas relataram, só existe 35. Mas aqui a palavra de Deus fala que após esse que eu vou contar hoje, Jesus saiu para Galiléia e fez muitos milagres. Então, os eventos milagrosos, milagres que não foram catalogados, somente existe 35. E interessante que esse de hoje, eu vou ler agora, é o capítulo 3 de Marcos, de 1 a 6. O homem da mão ressequida. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Quando, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a natureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra Jesus para matá-lo. Interessante, né? Eu li aqui Marcos. Vocês têm aí Mateus e Lucas. Cada um faz uma complementação interessante para que nós possamos entender bem essa história. 6 versos inspirados que vai nos dar assim, uma força espiritual muito grande hoje. Dos 7 somente dos 35 foram relatados no sábado. Somente 7 milagres. E 3 só dos 35, eles foram relatados numa sinagoga dos judeus. E esse que eu li agora está incluso. Foi no sábado e numa sinagoga. Então ele realmente é um milagre muito importante, né? Os evangelistas, menos João, relatam essa história. Marcos, Mateus e Lucas relatam com riqueza de detalhe. A Bíblia não relata o lugar exato, mas os grandes pesquisadores da palavra de Deus, eles concluíram que foi na Galiléia.
Interessante, né? 90% da vida de Jesus foi naquela região geográfica da Galileia. E esse foi um deles. Interessante. Próximo a Cafarnaum. Cafarnaum era a casa de Pedro. E Jesus estava lá alocado na casa de Pedro 3 anos do ministério dele. Antes do ministério. Até esse período que ele fez esse milagre. Interessante, né? Ele estava ali próximo ao mar da Galileia. Então, quase todos os milagres, eu já falei sobre o mar da Galileia, já preguei sobre o mar da Galileia aqui, e eles envolvem esse local ali geográfico do mar da Galileia. O mar da Galileia não é um mar, é um lago imenso de aproximadamente 166 quilômetros quadrados. É mais ou menos daqui a Cidade da Alegria, 7 quilômetros. Depois você pega a distância de lá até o Penedo. Você faz essa demarcação, vai dar em torno de 166 quilômetros, 13 por 7, e aproximadamente 200 quilômetros é um mar de águas doces. E ele ali é irrigado ali, abastecido pelo Rio Jordão, onde Jesus se batizou. Interessante. Lá das montanhas de Golã, ele nasce. E interessante que no Monte Hermon, ele começa a correr, passa pelas montanhas de Golã e abastece ali o mar da Galileia, que é chamado Lago de Genezaré, infestado de peixe. Já está realmente, a pesquisa já foi concluída, que é cheio de tilápia, e na época que Jesus esteve lá, era também muito cheio de tilápia. E interessante que esse mar da Galileia, ele sai do Rio Jordão e vai desembocar, sabe onde? Lá no Mar Morto. Ele nasce a 1.300 metros de altitude e ele enche o mar e depois sai e vai desembocar lá no Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. É fantástico. E esse local, diz o Rabi, que Jesus criou 7 mares, mas ele se contentou em estar ali no Mar da Galileia para fazer 90% de todos os milagres dele, para ficar catalogado aqui. Interessante, né? E mais importante ainda, que se nós estudarmos bem esses 6 versículos, a Bíblia relata ali que foi no sábado, os 3 evangelistas são unânimes, que os fariseus e os escribas estavam envolvidos para armar uma cilada contra Jesus, para matá-lo. Quem eram os fariseus? Era aquele povo que construíra a sinagoga dos judeus. E quem eram os escribas? Era como se fosse o Supremo Tribunal Federal hoje do Brasil, que conhece as leis, são altamente competentes, conhecedor das leis. Eles conheciam tudo, o Torá, conhecia o Pentateuco, conhecia toda a estrutura das leis judaicas. Esses 2 grupos estavam ali para armar cilada com Jesus. E interessante que todos os 3 relatam que Jesus mandou o homem estender a mão. E também relatam que o homem foi curado. Interessante, né? Por unanimidade. Mateus, Marcos e Lucas relatam a mesma história com riqueza de detalhes. E Marcos, somente no capítulo 3, e Lucas, no capítulo 6, fala que os escribas e os fariseus, esse grupo de pessoas, se diziam religiosos, né? Eles observavam atentamente Jesus, provavelmente de solagem, observavam como se fosse um investigador, para pegá-lo, para armar uma cilada. E Jesus estava atento ali. E o doutor Lucas, que era médico de formação, era um dos discípulos de Jesus, no capítulo 6, relata, sabe o que? Ele tinha um conhecimento acurado. Ele era médico, formado, tinha uma formação de medicina, e ele conhecia psiquiatria, conhecia psicologia, e ele fala no relato dele, no capítulo 6, no verso 6 em diante, que Jesus conhecia o pensamento dos escribas e dos fariseus. Jesus conhecia. Como é que o indivíduo pode conhecer o pensamento de outro?
Então ele estava dizendo, o doutor Lucas estava dizendo, este Rabi é o Filho de Deus. Ele tem a divindade, ele tem a deidade. Somente esse poderia falar isso, né? Que ele era um médico formado. E Mateus, no capítulo 12, relata que Jesus fez uma pergunta. Quem está com Mateus vai acompanhar aí. Fez uma pergunta, capítulo 12, versos 9 a 14. É lícito curar no sábado? Interessante, né? E lá em Marcos 3, de 1 a 6, Jesus chama o homem para o meio da multidão. E o doutor Lucas completa que Jesus deu a ordem para aquele homem: levanta-te e vem para o meio. Interessante, né? Eu estou aqui no final pregado para vocês, no finalzinho, né? Lá é como se fosse uma bina, a sinagoga do judeu, como se fosse uma ferradura, para vocês entenderem, biná. Jesus ficaria possivelmente quase centralizado no meio, estaria esquerda e direita, fazendo uma curvatura, e Jesus ali, cercado, no meio, chama-se biná judaica, né? E Jesus falou: levanta-te e vem para o meio. E Marcos complementa a pergunta de Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Tirar a vida ou dar a vida? Olha como é profundo a palavra de Deus estudada com carinho, com cuidado no coração. Interessante que Marcos relata que Jesus olha, né, ao redor, e esses dois verbos que eu li lá, que ele ficou indignado e condoído. Interessante que ele ficou indignado. Eu vou depois tentar falar alguma coisa sobre esses dois verbos, que é interessante. Às vezes a gente passa despercebido como é interessante, né? A indignação dele e como ele ficou condoído, no capítulo 3, verso 5. E também ele contou uma ilustração. Mateus conta a ilustração ali da ovelha, do Salmo 23. Interessante, porque Mateus faz essa ilustração da ovelha, e Jesus tinha falado se era lícito curar no sábado ou deixar a pessoa morrer, porque aquele grupo que estava ali, quando uma ovelha caía num buraco no dia de sábado, eles resgatavam a ovelha, eles iam lá, eram bons para o animal. Por quê? Porque aquele animal, tirando aquele animal e salvando aquele animal era vendido para o templo, ele lucrava para os judeus. Interessante, né? Mas o homem que estava ali sendo curado por Jesus não poderia ser curado pelo dia de sábado. Olha a hipocrisia daquela casta de gente. Por isso que ele fala sobre a ovelha no Salmo 23, Mateus relata no capítulo 12, verso 9 a 14. E interessante que ele complementa ainda Mateus no verso 14, verso 9 a 14, que a mão daquele indivíduo restaurada ficou perfeita. E o doutor Lucas fala no capítulo 6, quem tem Lucas aí para acompanhar, depois estuda em casa, faz essa complementação, que os oponentes ficaram furiosos. Quem seriam os oponentes? Os escribas e os fariseus, os religiosos. Eu trouxe até uma lista que eu tirei na internet. Quem era essa casta de gente? Gente, dá até assim arrepio. Como é que pode? Por isso que Jesus ficou indignado, mas ele também ficou condoído. E a gente também às vezes fica indignado quando vê hipocrisia, mas a gente tem que se condoer com a ignorância das pessoas, tem que ter misericórdia das pessoas. E Jesus tinha muito isso. Interessante que Mateus e Marcos relata que esse grupo, eles fizeram contato com os herodianos para tramar a morte de Jesus. Primeira vez relatada nos evangelhos que Jesus estava sendo tramado, a morte de Jesus, pelos
fariseus, pelos escribas e pelos herodianos. Interessante, né? Riqueza de detalhe desses versos. E interessante também que o nosso médico, Dr. Lucas, ele é enfático, ele fala que a mão era direita. Eu li aqui o verso, era a mão direita, caracterizou a mão. E os pesquisadores, lendo o livro apócrifo de Hebreus, que ele está no livro, na Bíblia Católica, não tem na nossa Bíblia, na Bíblia Católica, o livro apócrifo de Hebreus, fala que o indivíduo era um pedreiro, que a lesão dele não era congênita, que era a mão direita, e ele ficou impossibilitado de trabalhar. Interessante, né? Os historiadores também, José, falam sobre o assunto. É muito rica essa história. 6 versos da Bíblia com riqueza de detalhe. E o Dr. Lucas fala aqui claramente que era a mão direita, para caracterizar que o indivíduo estava ali sem condição de exercer o ofício dele. E interessante que a primeira história, a primeira lição que a gente vai tirar aqui, que quanto maior a dificuldade, maior é o milagre operado na vida da gente. Interessante isso? Quanto maior é a dificuldade, maior é o milagre. E nós vamos ver aqui nesse relato o grande milagre de Jesus. Interpretando aqui a história, né? O ponto central dessa história aqui, que Marcos 3, verso 6, capítulo 3, verso 6, fala que era a acusação. Eles queriam acusar Jesus, armar uma cilada. Anteriormente, o contexto todo, vocês vão ver que eles tentaram armar uma cilada quando Jesus mandou que os discípulos colhessem espigas, debulhassem, no começo do dia que estavam com fome. E eles tentaram acusar Jesus de estar quebrantando o dia sagrado. Mas Jesus deu todo o apoio para os discípulos. E eles ficaram furiosos. E já vi nessa situação já bem antes, né? No contexto judaico, existia 2 escolas rabínicas. Uma, Shammai, ela era rígida, ela estava em Jerusalém, mas no contexto aqui era a escola dos profetas lá dos judeus, a escola de Ilhéus. Ela era liberal, mas ela estava ali na Galileia. Mas o julgamento de Jesus não seria condenado, sabe por quê? Porque eles só admitiam a cura em caso extremo, e naquele caso ali não era um caso extremo de morte. Jesus curou a mão errada de um indivíduo. Então Jesus seria condenado pelas 2 escolas dos judeus. Eles tinham unanimidade sobre esse assunto. Interessante que Marcos aqui, a parte que eu fiquei para ler, ele fala assim: é lícito o sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Ficaram todo mundo em silêncio. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Jesus estava fazendo uma coisa lícita. O sábado foi feito para isso, para fazer o bem. Interessante, né? Os fariseus e os escribas ficaram em pleno silêncio. No verso 5 de Marcos 3 aqui, eu vou ler aqui, verso 5, Marcos: olhando ao redor, indignado, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e foi restaurada a mão. Esse verbo aqui, indignado, o tempo verbal dele é momentâneo. Nós podemos ficar, e ficamos, quando alguém ofende uma pessoa idosa, faz mal para uma criança, ofende a nossa família, a gente fica indignado, né? Mas ele fez a complementação aqui, ele ficou condoído. Um ato contínuo, tempo verbal aqui, interessante, né? Porque ele é cheio de compaixão. E a compaixão é uma coisa interessante. Eu estava pesquisando, lendo para si, mas ia dar muito tempo para pregar, ia dar 1 hora a mais, porque entra ali a parte
de medicina, né? A parte da compaixão, né? A parte de psicologia, e é muito extenso ali, né? Mas é interessante que a pessoa que pratica a compaixão, ele produz um hormônio, e esse hormônio faz um bem-estar para ele, mais para ele do que para as pessoas que estão se condoendo. Então, as pessoas que são boas de coração, que têm compaixão com os necessitados, com as pessoas que precisam, eles são favorecidos por esse hormônio. Depois vocês estudam aí sobre compaixão. Dá um Google lá e façam uma pesquisa que é lindo. Aqui fala que Deus estava observando as pessoas não para condenar ninguém, para salvar aquelas pessoas. Por isso que ele ficou condoído, cheio de compaixão. A minha palavra aqui fala, complementa com compaixão, né? Por isso que nós estamos lendo 3 passagens diferentes, né? As 3 ordens que ele deu para o homem foram os 3 passos para a cura total. Nós viemos aqui hoje, sendo nosso pedido de oração, né? 3 passos importantes que Jesus ensina aqui. Levanta-te. Lucas, quem está com Lucas aí? 6:8. Levanta-te. Quem ficou com Mateus 12:13 aqui, do lado Mateus, né? Estende a mão. E eu fiquei com Marcos 3, né? Vem para o meio. Interessante isso aqui, né? Se nós estudarmos detalhadamente, o doutor Lucas, no capítulo 6, no verso 8, fala: levanta-te. Interessante, vamos colocar aqui um simbolismo. O irmão Toninho está lá atrás, é o último. Esse indivíduo na sinagoga, na Biná, Jesus estava centralizado, a multidão na esquerda, a multidão na direita, o indivíduo estava lá onde está o Toninho. Lá no finalzinho, encostadinho na parede, nesse mesmo local que você está aí. Diz que Jesus falou aqui: levanta-te. Lucas relata, no capítulo 6. Ele estava com a mão mirrada, com a mão defeituosa. Diz os europeus, com a mão leprosa, esbranquiçada. Então o indivíduo defeituoso, escondidinho lá atrás, na parede, provavelmente estava com a mão para trás, naquela posição lá, ninguém vê. O binar, tanto esquerda como a direita, ninguém consegue ver o defeito do indivíduo que Jesus queria curar. É fácil ou difícil? Vou fazer a pergunta. O indivíduo está lá, naquela posição, Toninho, encostadinho. É fácil ou difícil ele levantar-se? Se ninguém está vendo, ele vai levantar, continua todo mundo olhando para ele e a mão dele está encostada na parede. É fácil ou difícil ele praticar essa ordem de Jesus? Levanta-te. Jesus especificou para ele levantar. Ele levantou. Foi fácil ou difícil para ele? Fácil. Até eu levantaria também. Ninguém viu? Interessante. Vamos aí colocar mais dificuldade. Marcos, no capítulo 3, verso 3, fala que Jesus se levantou, ficou centralizado e falou para ele: vem para o meio. Olha o grau de dificuldade. O judeu tinha o conceito que o indivíduo com defeito físico era amaldiçoado. E ele falou: vem para o meio. Quando ele estivesse centralizado junto com Jesus no meio, todo mundo na parte de trás ia ver o quê? A mão defeituosa, mirrada, leprosa, esbranquiçada. Um constrangimento para quem está numa situação dessa, não é? Mas Jesus falou, e ele atendeu. Ele veio, ficou centralizado com a mão para trás, e todo mundo tirou. Só as pessoas da frente que não conseguiram ver. As pessoas de trás viram. Jesus coloca uma situação mais comprometedora. Mateus 12, verso 13, capítulo 12, estende a mão. Se o indivíduo veio para o meio, se constrangeu, mas veio acreditando que Jesus ia fazer a cura dele.
Foi fácil ou difícil? Eu acho que foi difícil. Ele se constrangeu, mas ele aceitou a ordem de Jesus. Agora Jesus cobra mais. O indivíduo está no meio da sinagoga, com a mão defeituosa, com as articulações todas entrevadas, e Jesus falou assim: estende a mão. Gente, é impossível. Como é que o indivíduo vai estender uma mão defeituosa, aleijada, entrevada? Ele pode estender o braço. Jesus não falou estende o braço. Jesus falou estende a mão. Olha o texto como é rico. Diz Mateus aqui que imediatamente o homem no meio da sinagoga estendeu a mão. A mão ficou perfeitamente curada. Os 3 passos, né? No fácil, no difícil e o impossível. Se nós aprendermos no fácil, vamos ser doutrinados para aprender no difícil. E se nós aprendermos a ordem de Deus no difícil, nós vamos estar espiritualizados para atender no impossível. Que o impossível vem de Deus. Amém. O impossível é um milagre. Tudo aquilo que o ser humano não pode fazer, Deus faz. Interessante, né? Se estudarmos a palavra de Deus, 6 versozinhos passa despercebido, não é? Quanto maior a dificuldade, maior será o quê? O milagre. O impossível só a Deus. O fácil e o difícil nós vamos fazer, mas o impossível só com a ajuda de Deus. E o indivíduo creu. Aquele indivíduo já escutou a história de Jesus, já tinha conhecimento, já sabia, ele estava ali consciente que ia receber a bênção. Interessante que temos 6 lições. Não dá tempo. O tempo é curto hoje, quarta-feira. Teria que ser um tempo mais longo para falar, detalhar aqui esses 6 versos. Mas nós vamos tirar mais uma lição. As pessoas são mais importantes do que a religião. Jesus sempre falou isso, sempre praticou isso. Ele foi bem claro: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Tudo que você puder fazer para beneficiar as pessoas, você pode fazer. E é um dever fazer. Por isso que nós estamos adventistas do 7º dia. É o dia que tem que se fazer o mais, o melhor. Não um dia para ficar em casa, né? Dormindo. Um dia para sair com a família, ter o lazer com a família, a gente estar alegre nesse dia, fazer o bem nesse dia. Se tiver alguém precisando, você estiver vindo para a igreja e alguém estiver precisando, você não venha para a igreja e ajude essa pessoa. É isso aí, as ordens de Jesus. As pessoas são mais importantes do que a religião. Isso aqui é uma lição. Temos que ser religiosos praticantes e não só amantes da palavra. Aqui o objetivo desses 6 versos ficam para toda a eternidade. 35 milagres de Jesus catalogados, e ele fez muitas curas e muitos milagres. Não foram catalogados. Eu, antes de sair de casa, dei uma buga lá na CC, o Googlezinho lá, para saber a ADA. O que faz a ADA? Assistência Social Adventista. Esses pouco dinheiro que se dá na coleta aqui, as ofertas, e no mundo todinho cristão, 186 países estão ajudando. Período da pandemia agora, fizeram um grande trabalho. De fevereiro de 2020 até agora, estão fazendo um trabalho social.
o dinheiro dos fiéis, bem aplicado. Dá um Google lá na área que vocês vão ver o trabalho lindo. E essa mensagem aqui, nesses 6 versículos, precede a bênção. Se formos obedientes, receberemos o quê? As bênçãos. Amém. Hoje foi depositado os pedidos aqui no altar do Senhor. Todos que fizeram os pedidos, todos aqueles que querem ser abençoados, os pedidos foram expostos. Nós vamos nos levantar, vamos orar e pedir para o Senhor nos dar esse presente, essa bênção especial, que Ele sempre quer o melhor para a gente. Agora nós temos que crer. Vamos levantar e vamos orar para agradecer ao Senhor pelas bênçãos dos pedidos que Ele já nos respondeu hoje. Eterno Deus que está nos céus, estamos gratos por estarmos aqui estudando os 6 versos da Tua Palavra, Senhor, dos livros sinóticos. Tanta sabedoria, tanta instrução que Tu nos dá, Senhor. Fortaleça a nossa fé individual, a nossa fé coletiva, abençoe cada um individualmente e coletivamente, nossos familiares, nossos filhos, nossa família, nossos netos, nossos vizinhos, nossa igreja, Senhor. Em nome, por amor e pelo sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.